tarde. Em destaque, a gestão dos baldios, o movimento de gestão integrada de terrenos comunitários. Este movimento de gestão, iniciado em 2019, através de contratos-programa, com o objetivo de ser um modelo de gestão agrupada, tornando-se numa mais-valia no processo dinâmico de gestão dos territórios comunitários que advém do associativismo e de uma economia de escala. Em Vieira do Minho, o agrupamento de baldios do Conselho está a ser promovido pela Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho. Recorda-se, o baldio é um tipo de propriedade de cariz especificamente comunitária, possuída e gerida por comunidades locais, de acordo com usos e costumes. Enquanto imóveis comunitários integram o setor cooperativo e social dos meios de produção, previsto no artigo número 82 da Constituição da República Portuguesa. Os terrenos comunitários ou baldios ocupam atualmente perto de 5,6% do território continental português, tendo a expressão maioritariamente nas regiões do norte e do centro. Nestes terrenos domina a ocupação florestal, representando os baldios cerca de 12% da área florestal nacional. No nosso Conselho são 5.000 hectares, geridos por 11 conselhos diretivos e 13 juntas de freguesia ou uniões de freguesia. A propriedade comunitária está sujeita ao regime definido pela lei, a última publicada, 75 de 2017, a lei conhecida como Lei dos Baldios. Historicamente, o conceito de baldio tem evoluído ao longo dos tempos. Segundo a Lei dos Baldios atual, entende-se por baldio o território com as suas partes e equipamentos integrados, possuídos e geridos por comunidades locais, constituindo, em regra, um logrador comum dos compartes, designadamente para efeito de apacentação de gado, recolha de lenhas e de matos, de culturas, de caça e de produção elétrica e também de todas as suas outras atuais e futuras potencialidades económicas nos termos da lei e dos usos e costumes. A responsabilidade pela gestão florestal nas áreas comunitárias é da Assembleia de Compartes e os respectivos órgãos sociais democraticamente eleitos nos termos da lei e dos usos e costumes também. No caso em que a Assembleia de Compartes tenha optado pela decisão de cogestão ou o regime de associação com o Estado, a gestão técnica, neste caso, compete ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF. Para o exercício dos atos de representação, disposição, gestão e fiscalização relativos aos correspondentes imóveis, os compartes organizam-se em assembleias de compartes, bem como em conselhos diretivos e em comissões de fiscalização eleitos pela Assembleia. A Assembleia de Compartes detém um largo espectro de competência de administração e gestão que lhe permitem, com alguma flexibilidade adaptativa, determinar os destinos e produtos de propriedade comunal a favor do desenvolvimento da comunidade local. Por deliberação da Assembleia de Compartes, esta pode decidir, de acordo com a delegação de competências, na Junta de Freguesia e outras entidades da administração pública, município ou organismo de administração direta ou indireta do Estado. Para falar então dos baldios e da sua importância e também deste movimento de gestão integrada liderado pela Cooperativa dos Agricultores de Vieira do Minho, convidamos e temos em estúdio João Nuno Ribeiro, técnico da Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho, e Pedro Pires, vereador da área e vice-presidente da Câmara Municipal. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. João Nuno, primeiro, o que justifica este movimento? Boa tarde a todos os ouvintes. Este movimento surgiu através da lei falada anteriormente de 2017, que veio modificar a anterior lei de 93 e que criou criou novas oportunidades na gestão comunitária, em que deu mais poderes, neste caso, aos compartes. Com isso, criaram-se os contratos-programa aos quais a Confagri se associou, e que, de forma a poder criar agrupamentos de baldios, e nesse caso, juntamente com a Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho, que é a entidade facilitadora neste Conselho, se fez o agrupamento, que neste caso é constituído por 5 baldios do Conselho de Vieira do Minho, sendo eles Enjos, Vilarchão, Espindo, Cantelães e Pinheiro.
O Espindo é um dos 4 ou 5 terrenos. Sim, mas neste caso, no nosso agrupamento da Freguesia de Ruibens, apenas Espindo está... Detalhe de foice, vem aqui aquilo que falamos em relação aos agricultores. Há aqui algum individualismo ou ainda não há compreensão da relativa importância do agrupamento? Não, para já no nosso agrupamento não tenho notado grandes individualismos. Pelo contrário, tem sido uma surpresa que a maioria dos compartos quer participar e temos tido uma boa adesão a nível mesmo de quando existem convocatórias para reuniões e para tomar as decisões em conjunto. Tem sido uma surpresa, pois estava à espera, realmente estaria à espera de encontrar mais alguns individualismos. Então é um movimento que está a começar, portanto... Não, já tenho um ano, mais de um ano, começou em janeiro do ano passado, desde 2025, e está em pleno funcionamento, e todos têm participado nas decisões em conjunto. Mas, de qualquer modo, haver até agora 5 conselhos diretivos de Valdias num conjunto de mais de 2 dezenas, não, mas porque o movimento ainda é recente ou porque tem havido dificuldades? Não, porque o agrupamento é mesmo só de 5 baldios. É suposto ser assim. Existe outro agrupamento no Conselho que engloba outros baldios, mas no caso da cooperativa ligada à Confagre são apenas 5 baldios, os 5 que eu referi. Portanto, trata-se há 3 projetos, 3 associações nacionais ou federações, como a Baladia, a Confagre e também a Forestis, e portanto 5 estão na Confagre. Neste caso, 5 associaram-se ao agrupamento de baldios promovido pela Confagre, que está integrado na Cooperativa Agrícola de Vieira de Minho. E isto vem, como disse inicialmente, vem facilitar os chamados contratos-programas. Não, o contrato, isto é o resultado do contrato-programa, a este agrupamento de baldios. Mas e que mais benefícios traz? O maior benefício deste agrupamento de baldios escala é criar escala a nível de gestão territorial, a nível de ter mais peso a nível de organização, não só peso a nível de pedir mais apoios ou até de fazer projetos, mas mais peso mesmo a nível de gestão para ter uma continuidade maior a nível territorial. Pedro Pires, a Câmara Municipal aqui é o observador. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. A Câmara Municipal, no que diz respeito à questão dos baldios, é um facilitador no sentido de estar cá para apoiar aquilo que forem as ações que os diferentes baldios pretendam levar a cabo e que seja possível a Câmara poder ajudar, e da mesma forma que esta questão dos agrupamentos entendemos que é positivo, pelo menos a ideia subjacente é positiva, o trabalharmos em conjunto. Como foi dito, efetivamente existem 2 agrupamentos baldios aqui no Conselho. Da parte da Câmara, a Câmara não sendo proprietária dos terrenos e não querendo ser proprietária dos terrenos, a Câmara está sempre disponível para poder ajudar. Nós ainda há 2 semanas ou uma semana fizemos uma reunião na Câmara com os agrupamentos baldios e com alguns responsáveis por comunidades locais de baldios, para colocarmos à disposição dessas entidades os nossos serviços técnicos para podermos ajudar. No caso, foram publicadas 2 portarias e em breve serão abertos avisos para candidaturas a fundos comunitários e, portanto, a Câmara tem este papel de ajudar, porque, efetivamente, os baldios são muito importantes no nosso território, para além da área enorme que já há pouco aqui referiu, que constituem os nossos baldios. É, no fundo, um património do Conselho, no sentido em que a parte económica, a parte florestal, a parte ambiental, a parte turística também. Por exemplo, nós temos as casas florestais, as antigas casas florestais que estão abandonadas, a maioria delas, e portanto, pretendemos também poder desenvolver projetos que possam reabilitar essas casas numa integração com aquilo que é a parte turística e também a parte da proteção ambiental e da floresta. E os protocolos ou as parcerias com a APOSC, a Associação para o Ordenamento da Serra da Cabreira?
Bem, nós, relativamente àquilo que tem sido o papel da APOSC nos últimos anos, entendemos que não foi o papel mais útil. Havia uma parte muito útil naquilo que é o trabalho da APOSC, que tem a ver com os chapadores florestais. No entanto, eu hoje não vim cá para me alongar muito sobre esse tema, mas posso dizer que da nossa parte, aquilo que nós entendemos que deve ser o trabalho das equipas chapadores florestais, esse trabalho era feito e bem feito. Nunca foi tema a questão dos chapadores florestais. A questão da gestão, da sua gestão e tudo aquilo em que consiste a pouca transparência naquilo que foi a gestão da APOSC ao longo destes últimos anos, faz com que nós não possamos continuar dentro desse registro. Para termos um exemplo, no ano de 2025, a Câmara Municipal transferiu para essa associação 400 mil euros. E depois tivemos momentos em que os chapadores tinham um salário em atraso e o último mês do ano também não foi pago. De qualquer modo, é um problema a resolver, é uma questão a resolver. A questão das equipas chapadores florestais, aquilo que nós estamos a resolver, mantendo a importância do trabalho desses trabalhadores e a importância também para a economia local desses postos de trabalho, aquilo que nós fizemos foi abrir concurso para integrar na Câmara Municipal 20 assistentes operacionais para desenvolver o trabalho de sapadores florestais. E, portanto, o concurso está a decorrer e, portanto, aquilo que nós dissemos desde a primeira hora é que estamos disponíveis para que essas equipas continuem a trabalhar dentro daquilo que seja um princípio de transparência e da boa gestão dos dinheiros públicos, que, em nossa opinião, não existiu até aqui, mas como disse, hoje não íamos ficar para falar desse assunto e creio que também já foi amplamente debatido e discutido noutros fóruns, e parece-me que não vale a pena chover no molhado, como se costuma dizer. Pode sempre receber ter direito a um parágrafo para referir. Não estou a dizer isto porque as pessoas da APOSC não estão cá para também poderem explicar e, portanto, também não me sinto confortável em estar se quiser ter aqui um programa, como costuma muitas vezes dizer, para falarmos só da APOSC, eu estou perfeitamente disponível, mas com as pessoas presentes, para podermos... Exatamente. Desde que haja pessoas capazes. João Nuno, a importância da floresta, quer dizer, suponho que é reconhecida por todos, mas a gestão dos baldios, até agora, é um bocado, digamos assim, com aspas, paroquial, ou tem sido um bocado paroquial. E esta nova lei dos baldios terá tentado dar alguma dinâmica nova? Ou veio dá-la, se é a experiência já de alguns anos? Assim, a gestão dos baldios, até agora, estava muito pautada com a cogestão que existia com o ICNF. O ICNF fazia a maior parte da gestão, que em muitos casos era uma gestão quase em piloto automático e que poucas coisas foram feitas, a não ser caminhos que por acaso aí estavam aí. Só um comentário, foi algo que se perdeu, a presença dos serviços florestais? Sim, exatamente, perdeu-se muito nos últimos 20, 30 anos, perdeu-se muito com os serviços florestais e com a passagem dos serviços florestais para o ICNF e a nível local a própria gestão dos baldios, assim, não diria que seja muito paroquial, mas foi uma gestão que foi o possível com os poucos recursos que estavam disponíveis à mão, porque o trabalho florestal é um trabalho que necessita de muito investimento, é um trabalho muito caro de ser feito e as comunidades locais sozinhas não têm essa capacidade para o fazer. Daí a lei também prever contratos ou concessões a privados. Sim, exatamente. Essas concessões a privados, não existe nenhuma neste momento em Vieira do Minho para funcionar. Existem algumas propostas, existem alguns projetos já apresentados a alguns baldios do Conselho, em que basicamente são trocas a nível ambiental de créditos de carbono, em que empresas privadas alugam durante um período longo de grandes hectares de baldio, no qual fazem reflorestações e vendem os créditos de carbono para uma empresa que queira
Mas pergunto, descarbonizar. se da parte da administração, com apoio naturalmente, com a parte que os municípios podem também participar, a gestão das comunidades não é mais autêntica? Eu concordo que a gestão deve ser mais das comunidades e não tanto privada, mas cada bandio terá as suas especificidades. Cada caso é um caso. Há casos que digamos que as comunidades já são tão desertas que se talvez entregar a um privado seja um benefício. Outros casos em que existe muita vida local, que existem muitas pessoas a depender desse bandio, mesmo a nível de pastorícia e agricultura de pasto extensivo, penso que já não fará tanto sentido. Mas cada caso é um caso e cada comunidade é autónoma para decidir o que é melhor para os seus compartos. Esta possibilidade que vem acontecendo já há anos de a gestão dos baldios ser feita a espécie de conselho diretivo, o conselho diretivo passar para a autarquia, a freguesia, a junta de freguesia, tem trazido, pela experiência que possa ter, tem trazido benefícios ou está tudo na mesma? Em alguns casos tem trazido benefícios, porque o exemplo, há alguns projetos em que é preciso pagar uma porcentagem ou entrar com um dinheiro à frente, e neste caso, quando está associado a uma junta de freguesia, muitas vezes a junta de freguesia facilita isso. Mas há outros bandios que não necessitam, até porque têm bastantes receitas próprias. Mas não seria de esperar que, pelo menos, a autarquia já disse que aquilo que pode fazer faz, mas não seria de esperar que os serviços de proximidade do Ministério da Agricultura e das Florestas desse apoio técnico por esses projetos? Não é assim que está definido os trabalhos. Cada portaria é diferente, mas a maioria das portarias não faz, dá mais autonomia às comunidades locais para começar a fazer do que em si o Estado intervir automaticamente. Mas dando o apoio técnico apenas. Era isso que se esperava em termos nos serviços florestais, tinha mais orientação local. Sim. Não digo que não exista, nem que não tenha existido, mas certamente que há melhorias a serem feitas. Aqui eu vou repetir, o município faz o que pode no apoio técnico para a elaboração de projetos. Claro. Vamos ver, obviamente que esta constituição dos agrupamentos de baldios, daquilo que vou acompanhando, é efetivamente um passo para que também os baldios, estando associados, possam ter mais capacidade técnica para poder efetivamente levar os trabalhos por diante, como a elaboração dos planos de gestão florestal e as próprias candidaturas a fundos comunitários. De qualquer das formas, da parte da Câmara, nós, como já manifestamos e até, como disse há pouco, promovemos uma reunião para manifestar essa disponibilização do apoio necessário. A questão da gestão dos baldios, obviamente que é um tema muito importante, não só por esta questão, porque o José Luís dizia bem que muitas vezes há uma gestão mais, eu vou usar um termo se calhar não é muito simpático, mas é mais egoísta no sentido de cada conselho diretivo ou de cada comunidade local puxar a brasa à sua sardinha, e isso é completamente legítimo. Das intervenções que tenho tido junto dos baldios, tenho sempre dito que isso é legítimo, isso é importante que cada um defenda a sua dama, digamos assim, mas parece-me também muito importante, e nós, Câmara, estamos cá para podermos ajudar a agregar todos numa vontade conjunta e comum, para que se possa ter resultados conseguindo maior escala, mesmo entre os dois agrupamentos de baldios, e que efetivamente os resultados sejam melhores. Porque o papel da floresta no Conselho pode ser muito mais relevante do que o que tem sido, na questão económica, obviamente, e na questão da pastorícia também, isso é muito importante, mas se nós queremos ser conhecidos, e temos-lo feito ao longo destes anos todos, de uma aposta no turismo, o turismo de natureza e o turismo que mais caracteriza o nosso Conselho, pode ter um papel ainda mais importante, pode ser mais desenvolvido, colocando aqui
tudo o que é a parte florestal ao complemento, ao apoio à atividade turística, como temos com os trilhos, que temos que manter sempre limpos e que podemos fazer isto. Porque nisso também deixa-te lembrar aqui, não estou com isto a sacudir a água os participantes do terreno, Claro. participantes das bicicletas, que são... Sim, mas não estou com isto a sacudir a água do capote, mas assim, porque muitas vezes o que acontece é que é tudo a Câmara tem que fazer. Eu acho que, sim senhor, nós Câmara estamos cá para promover e divulgar e ajudar e sermos a cola dentre todas estas instituições, mas o elo de ligação também é com o contributo de todos para que possamos ter melhores resultados para a comunidade. Eu vou dar aqui um exemplo. Aquela frase política de não digas o que podem fazer, o que podes fazer pelo Conselho, vê o que os gestores do Conselho podem fazer, vê o que podes tu fazer. Se todos fizermos a nossa parte, nós vamos crescer muito melhor e de forma mais sustentada. Eu vou dar aqui um exemplo. Uma das nossas apostas é a requalificação das aldeias serranas e, no caso das aldeias de Portugal que temos no nosso território. Uma delas é Espindo, que tem uma lacuna que tem a ver com a questão do estacionamento, não é? Porque hoje em dia as pessoas, quando vão para um turismo rural, vão de carro e portanto, a aldeia de Espindo tem um problema com o estacionamento aqui naquela zona central da aldeia. Em conjunto com a comunidade local dos baldios de Espindo, vai ser feito um estacionamento no centro da aldeia. A Câmara Municipal aprovou na reunião de Câmara da passada quinta-feira um apoio de 35 mil euros para ajudar a pagar essa obra. Sem alterar o aglomerado. Exatamente. Portanto, a comunidade local comprou uma casa no centro da vila e será feito um arranjo no centro da vila, no centro da aldeia, e será feito ali um arranjo preservando aquilo que é a traça arquitetónica da aldeia para não estragar aquilo que é o nosso património arquitetónico construído, mas portanto, estamos aqui a falar de uma colaboração entre Câmara Municipal e os baldios de Espindo que vão proporcionar uma melhoria para aquela aldeia, que vão melhorar a parte turística, proporcionar mais conforto às pessoas que nos visitam e àquelas que moram lá, e portanto estamos a falar aqui de um exemplo que acreditamos que pode ser usado noutros sítios, ou seja, porque muitas vezes nem todas as comunidades locais de baldios têm muitas verbas, mas algumas ainda têm uma receita considerável e, portanto, se todos colocarmos ao serviço daquilo que é o interesse da comunidade, colocarmos aquilo que temos, vamos, como Conselho, ficar mais ricos. E eu pergunto, da experiência do João Nuno, não há excessos, isto é, não se vai além do possível quando aqueles baldios que melhores receitas conseguem, e vêem-se alguns que hoje conseguem receitas permanentes com as eólicas, neste apoio a ações na freguesia, não há excessos e digamos, deturpações? Não tenho conhecimento de causa por dizer. Existe muitas vezes um ditado quase que popular que dizem que muitos baldios usam o dinheiro para fazer adros e igrejas, mas muitas vezes é apenas o diz que disse e não tenho conhecimento de causa para poder afirmar que sim ou que não. Mas a pergunta também fica, eu não espero uma resposta favorável nem desfavorável, numa resposta. De qualquer maneira, o adro da igreja também é importante para o lugar. Exatamente, também pertence a um lugar, claramente que sim. E outros apoios, isto é, outras receitas possíveis dos baldios? Os baldios podem ter bastantes receitas possíveis, além das eólicas. A maioria, neste caso, neste momento, são as eólicas os que os têm. Mas não é a fonte de rendimento mais tradicional do baldio, nem a participação no ordenamento da floresta. A melhor fonte de rendimento de um baldio deveria ser a floresta, deveria ser a venda de material em uso isso tradicionalmente. Neste momento existem outras fontes de rendimento que terão que ser exploradas, que é o futuro, que são os serviços de ecossistemas.
porque os baldios prestam serviços a todo o planeta, neste caso à sociedade em geral, que tem que começar a ser remunerados por isso. A administração central, o governo central que terá de compensar. Não só, não, também as comunidades. Também as comunidades e que mesmo, com impostos? Não, temos um caso muito, muito concreto. Uma empresa quer ter uma meta ambiental, então paga um valor, um baldio, com os serviços de ecossistema prestados, e esse serviço de ecossistema passa a fazer parte dos serviços dessa empresa, em que vão anular outros efeitos negativos sobre o ambiente. Isto é, o papel da floresta na regeneração do ambiente, sobretudo da qualidade do ar. Sim, neste caso, além a qualidade do ar e outras coisas, polinizadores, fauna, vida selvagem, corredores ecológicos. Há muita coisa neste momento que tem que se olhar para a floresta e que vai ser o futuro daí. E na minha opinião, o futuro está nesses serviços de ecossistema que têm que começar a ser remunerados. De qualquer maneira, também, olhando-se para a Serra, hoje ela está menos florestada. Sim, a Serra neste momento é mais uma mata do que uma serra. E quanto ao ordenamento, a Associação pretende intervir nesse sentido, procurando influenciar que tipo de ordenamento? Sim, claramente. Neste momento está-se a proceder à elaboração dos PGF, dos planos de gestão florestal, que não estão sozinhos no plano de ordenamento, porque existe também a nível do município o plano PDM, municipal. O plano diretor municipal. Além do PDM, existe o plano municipal de defesa contra incêndios, que também também tem que ser avaliado no caso desta gestão. Existe depois também o PROF dentro do Uriminho, e todos esses mecanismos têm que ser levados em conta na gestão. Existe agora também, mais recentemente, o plano de alteração da paisagem da Serra da Cabreira, que tem a ver com a Direção-Geral do Território, que também tem novas linhas por causa dos mosaicos florestais, e todos esses mecanismos muitas vezes não competem entre si, mas eu acho que não devem competir entre si. De qualquer maneira, isso requer apoio técnico. Sim, o apoio técnico, neste caso, é a minha função dentro deste agrupamento. E a receptividade dos compartes? A receptividade é só aquilo que se recebe e não só este papel importante na qualidade do ambiente? Não, quer na paisagem, quer no ambiente em geral. A receptividade dos compartes tem sido boa pelo facto de nenhuma decisão ter sido tomada unilateralmente e tem sempre havido uma integração de todas as partes, porque sem consensos não há evolução. E a participação dos compartes digamos, de molde a considerar que, não digamos toda a aldeia, porque nem há lugar para meter, mesmo nas pequenas aldeias, dizer que as decisões têm o suporte da população? Sim, cada caso é um caso, cada aldeia é a sua aldeia, cada comunidade é a sua comunidade. Existe um padrão que é quanto mais a aldeia depende dos baldios a nível de pastorícia, mais compartes aparecem nas assembleias e mais compartes tendem a se interessar pelas decisões. Mas isso é normal, porque são pessoas que há algumas aldeias em Vieira do Minho que as pessoas que têm muita gente que depende mesmo dos baldios praticamente para sobreviver. Começou por ser a utilização e que ainda se mantém, portanto, aproveitamento de lenhas e outras, a pastorícia Sim, os baldios até podemos dizer que é um restício ainda celta pré-romano que existe aqui na nossa zona e que ainda é muito incompreendido. Muita gente ainda fala do baldio como um terreno que não é de ninguém e vou deitar lixo ali ao baldio porque não é de ninguém. Ainda tem que se desmistificar muito. Mas provavelmente quem faz isso faz ali como faz em qualquer lugar. Claro, sim, mas tem que se para quem conhece a serra. E como disse há bocado o Dr. Pedro Pires, que muitas pessoas falam que acham que o município é que deve fazer, porque acham que o baldio é da Câmara, é do município, é de todos, é do governo, e nem sequer sabem que existe uma assembleia de compartes, que aquele baldio é daquela comunidade. E que o baldio de facto é daquela comunidade. De qualquer modo, em Vieira do Minho mantém-se essa ligação à ICNF?
Neste momento os contratos de programa terminaram, estão novos contratos em cima da mesa para serem assinados. Agora compete a cada Assembleia de Comparsas decidir se quer assinar ou não. Entretanto, penso que vai haver renegociações, porque a mudança foi muito diferente da gestão anterior e muitos comparsas não estão receptivos a tal. E posso perguntar se a atitude melhorou ou piorou? É diferente, é uma abordagem diferente, em que, ao contrário do que diz a lei de 2017, estes novos contratos tiram autonomia aos baldios. Portanto, por isso é que não foram ainda assinados e há uma renegociação. Não digo que não serão assinados, mas não me compete a mim decidir se serão assinados ou não, porque cada Assembleia de Comparsas é dona das suas decisões, mas o que posso dizer no momento é que os contratos estão a ser negociados e que podem vir a ser assinados no futuro. Esse facto vem trazer a importância da criação de uma escala capaz de poder ser melhor ouvida. Sim, tem uma escala em que se pode ser melhor ouvida e também mostra que há um envolvimento cada vez maior dos compartes em que interesse em tomar decisões, porque se talvez isto fosse feito há uns anos, possivelmente alguém assinava e ficava assinado. Hoje em dia já há mais debate e muito mais interesse dos compartes em decidir se querem ou não. Estas associações que temos falado, a Baladi, a Forestis ou a Confagris, criando escala, têm contribuído de maneira que se considere favorável, positiva, para o desenvolvimento do trabalho dos baldios? Sim, e para o ordenamento? Tem claramente. Mais não seja, além de toda a expertise que eles têm que nós não temos, eles têm um lugar à mesa com os tomadores de decisões. A Confagri pode-se sentar com o ministro, com o governo, com o secretário de Estado e levar as nossas reivindicações. Servem como um intermediário que tem um peso que nós não teríamos sozinhos. Muito dificilmente a minha voz chegaria diretamente ao ministro sozinho e, neste caso, através da Confagri, muitas das nossas propostas já chegaram e foram ouvidas. E já que tem aqui, o município nesse aspecto é também um coadjuvante, isto é mais um apoio que pode ser conseguido? Claro, o município tem que ser um apoio, um coadjuvante, temos de trabalhar todos em conjunto. O objetivo final é o bem de todos os compartes, que além de compartes também são municípios, portanto temos que trabalhar todos em conjunto pelo bem da comunidade local. E desde que se perguntar se estão disponíveis, mas já disse. Claro que sim. Não, eu acho, como disse há pouco, isto só conseguimos efetivamente bons resultados se trabalharmos todos com o mesmo objetivo. Eu parece-me importante realçar aqui, porque muitas vezes isso acontece quase na democracia em geral, e nesta questão dos baldios acho que às vezes ainda acontece mais por desconhecimento, porque mesmo quando a Junta de Freguesia faz a gestão dos baldios, quem tem o papel mais decisório é a Assembleia de Compartes e são os compartes, e portanto a Junta de Freguesia não passa a fazer o que lhe apetece nos baldios só porque sim. Aliás, portanto, a decisão tem que ser dos compartes. Tem que ser dos compartes e, portanto, mesmo em termos contabilísticos, as contabilidades são separadas. E, portanto, era muito importante, porque daquilo que vou percebendo, muitas vezes as pessoas não se envolvem nessas discussões e não participam em algumas comunidades locais de uma forma tão ativa. Era muito importante que efetivamente o maior número de pessoas possível efetivamente participasse e se envolvesse, porque no fundo, quando muitas vezes se diz que é um território de ninguém, na verdade é um território dos compartes, portanto, portanto é de alguém, exatamente, e é de alguém, e esse alguém não é a Câmara Municipal, nem é a Junta de Freguesia. Isso acho que é importante dizer, porque muitas vezes nós estamos, como já dissemos aqui, e temos-lo dito às pessoas que estão a liderar os baldios, que estamos disponíveis para ajudar em tudo o que seja necessário e estamos a trabalhar para que efetivamente possamos ter projetos comuns, mas efetivamente
a propriedade não é da Câmara. Aliás, nós tivemos aqui no mandato anterior uma situação em que a Câmara Municipal classificou como municipal, um caminho municipal, um estradão florestal. Houve uma comunidade local de Baldios que recorreu aos tribunais e que, em tribunal, a Câmara ficou provado que, efetivamente, aquele território não era municipal, Só tinha mas de sim... demonstrar isso. Exatamente, e portanto o que aconteceu foi que tivemos recentemente que declarar a nulidade dessas deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal que classificavam um estradão florestal como um caminho municipal, coisa que não é. Portanto, se dúvidas houvesse, ainda ficamos com mais certezas relativamente a isso. Portanto, para mim o mais importante nesta questão é podermos efetivamente trabalharmos em conjunto, e a Câmara Municipal está cá para ser parte neste desenvolvimento e, como já disse, os baldios é uma riqueza enorme que temos. O território da nossa Serra da Cabreira, e não só, da floresta que temos no concelho, é efetivamente muito valioso, e só preservando o ambiente e explorando dentro daquilo que é o respeito pelo ambiente, explorando todas as riquezas que temos, é que nós efetivamente podemos desenvolver. E eu pergunto, e há roteiros, a propósito do aproveitamento turístico, há roteiros que orientem as pessoas que nos visitam? Sim, sim, e nós temos trilhos pedestres na serra, temos algumas coisas que às vezes não estão tão bem cuidadas como nós gostaríamos, mas temos tentado fazer esse trabalho. Mas não só. Por exemplo, eu acho que é muito importante, ainda há dias se fez em Campos, em Lamalonga, uma plantação de árvores com crianças da escola e com pessoas dos CCLs, dos Centros de Convívio e Lazer da Câmara Municipal daquelas freguesias. Eu acho que é uma ação importante, não pelo número de árvores que se plantaram, mas pela sensibilização e para que as crianças percebam, a partir da tenra idade, da importância de valorizar a floresta, valorizar o nosso património natural e o respeito pelo ambiente. Mas isso e também, ainda por cima, isso também fazer integra isto, a escola. sim, exatamente, mas fazer isto em conjunto com os mais velhos, as pessoas que participam nos centros de convívio e lazer, é trazer também a memória daquilo que era, há muitos anos atrás, a serra e a vida, que era muito mais... Não tínhamos tantos incêndios florestais, depois não tínhamos porque estava tudo limpo. Trazer essa memória daquilo que era o passado, dos mais velhos para os mais jovens, e podermos fazer esta ligação de gerações e de vivências também, ajuda acho que é fundamental. E ajuda a perceber a identidade local. Estamos quase a concluir, temos menos de 5 minutos. João Nuno, independentemente de alguma coisa que seja útil dizer numa conversa destas, não é essencial, mas é importante o diálogo entre o município e as associações. Sim, claro que sim, é essencial. Sem interferência, naturalmente. O diálogo é essencial, até porque há muitos pontos em comum e são decisões que não devem ser tomadas sozinhas, porque ninguém quer criar guerras onde não é necessário. Queremos criar pontos. Pontos, e sobretudo o diálogo é mais importante. É mais sim. importante. E a guerra, como se vê, sim. A guerra destrói, o diálogo constrói. Sim, sim. E a cooperativa tem serviços de acompanhamento suficientes para poder acompanhar este movimento, a tentativa de gestão integrada de um conjunto de baldios que podem aumentar? Não, neste caso não existe Já não existe essa possibilidade. A cooperativa em si tem um técnico disponível, que sou eu neste caso. No entanto, estamos associados a um grupo muito maior, que é a Confagri, e a Confagri dá-nos todo esse apoio e que pode ser dado depois aos agricultores. Pois, era a questão que eu ia pôr. Não é trabalho mais para uma pessoa só, nós não somos um grande território, mas temos uma variedade muito interessante. Exatamente, mas eu não estou sozinho, porque tenho uma equipa da Confagri por trás que me ajuda, e a minha, todos os agricultores por consequente. Pedro Pires, e o município como palavras para concluir uma conversa à volta dos baldios que se repetirá, espero, com mais parceiros?
Não, mesmo para terminar, dizer que falei aqui daquilo tudo que tem a ver com o turismo e também a valorização económica, mas obviamente que também uma das questões que nos preocupa tem a ver com a questão dos fogos florestais. Ainda por estes dias sentimos aqui no Conselho várias situações de incêndios florestais e também é um trabalho que estamos a fazer para que efetivamente possamos tentar minimizar o número de incêndios no nosso território. Temos levado a cabo algumas ações de fogos controlados para que não tenhamos no futuro mais problemas, mas já há muito trabalho também aí a fazer. Mas há um problema, que são os incendiários. Há um problema que são os incendiários, com certeza que esse é o problema principal. As autoridades também têm estado vigilantes no que diz respeito a essa parte. De qualquer das formas, para nós o importante é nós podermos, junto com as comunidades, e quanto mais presença nós tivermos na Serra, menos incêndios teremos, e portanto estamos também a trabalhar nisso. Temos também, no que diz respeito às nossas unidades locais de proteção civil, têm feito um excelente trabalho no primeiro ataque a incêndios florestais, e portanto estamos também atentos a isso, e isso é algo que também nos deve preocupar a todos e fazer com que todos estejamos vigilantes para efetivamente podermos não ter tantos fogos florestais no Conselho, e esse também é um aspecto que me parece relevante. Nuno, o que é que pode ter ficado por dizer numa conversa que nunca é completa, porque não, o assunto é mais vasto? Para terminar, eu gostava de dizer que em relação aos incêndios que têm assolado a Serra, que devemos pensar mais em mudar a paisagem para uma paisagem mais resiliente, porque só limpar, mas deixar uma monocultura vai acabar por não resultar e vai ser só paliativos para uma não é coisa só que tem eucaliptos. exatamente. Devemos mudar a paisagem para ser muito mais resiliente, que será o melhor para todos. Muito bem, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados dois para esta conversa à volta dos baldios e do movimento da Associação de Baldios de Gestão. Tivemos, como dissemos inicialmente, da parte da Cooperativa João Paulo Ribeiro e da parte da Câmara Municipal Pedro Pires, a quem mais uma vez agradeço a presença. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.